É sempre muito poderoso quando assistimos um filme muito bem realizado por todos os artistas envolvidos. Rivais é uma obra dirigida pelo excepcional diretor Luca Guadagnino, que chamou a atenção mundial com seu filme Me Chame Pelo Seu Nome e vem mostrando a cada um dos seus projetos uma certa expertise em retratar as relações humanas, principalmente dentro do universo jovem, dentro daquele período específico da vida onde estamos nos lançando no mundo, fazendo novas descobertas, tanto internas quanto externas. Tudo isso com um estilo cinematográfico muito autoral, que traz o seu voyeurismo como artista, cheio de sensualidade e uma estética apurada. Quando nós falamos de Rivais, o Luca Guadagnino está trabalhando com um dos roteiros mais elétricos, se não o mais elétrico de toda a sua carreira, escrito por Justin Kurtix. E inclusive existe uma história muito curiosa, porque o Justin é casado com Celine Song e ambos os realizadores fazem os seus primeiros roteiros para longa-metragem sobre o conceito, digamos assim, do triângulo amoroso. Então fica aqui um pouco da fofoca cinematográfica por trás desse filme. O fato é que o Justin escreve um roteiro muito potente. Eu fiz a leitura desse roteiro para poder realizar esse vídeo aqui e muito do que nós vemos no filme, da sua estrutura, da construção desses personagens, eu diria que 95% estava no seu texto. Então é um roteiro que todos os realizadores por trás do filme prestigiaram e muito. Rivais acaba nos trazendo esse frescor, não só por utilizar o tênis como a grande metáfora que une esses personagens e o seu universo, mas também pela forma com que a história se estrutura e esses personagens são apresentados para o público. Nós vamos falar mais disso no vídeo de hoje. É um filme protagonizado e produzido pela Zendaya, que vem construindo uma carreira muito sólida na frente das telas e ao assumir também a produção, passa a ser uma dessas grandes artistas jovens que vem também catapultando bons projetos para nós dentro do cinema. É importante dizer que esse filme também não funcionaria se não fosse a dupla do Josh O'Connor e do Mike Faist. Esse triângulo amoroso funciona como uma grande explosão dentro da tela. E o interessante de Rivais é que esse é um filme em que o estilo está sendo lançado para o público o tempo todo. Não só quando nós estamos falando da imagem e da estrutura desse roteiro e personagens, mas também do som. A música tem em muitas cenas a mesma altura do diálogo, criando um ritmo muito específico para essa história, uma atmosfera que vai dominando completamente a nossa experiência. Tudo isso porque o filme tem uma estrutura completamente construída para criar uma espécie de representação do que seria um jogo de tênis. Como eu disse para vocês, o roteirista do filme faz todo o processo de contar essa história para nós, tentando construir a sua metáfora a cada cena pensada. Ele não necessariamente sempre foi um grande fã de tênis, mas um dia ele acabou assistindo uma partida, coincidentemente uma partida bastante escandalosa, onde a Serena Williams foi punida por ter conversado com o seu técnico, e justamente esse setup acabou gerando a reflexão na cabeça do Justin de o quão interessante era o fato de naquela quadra só terem duas pessoas muito interessadas na vitória, a jogadora e o seu técnico, e essas duas pessoas não poderem se comunicar, senão elas vão ser penalizadas. E o quão mais interessante e o quão mais dramático seria se a pessoa do outro lado da quadra, a rival, também tivesse ali os interesses envolvidos. Então é aí que começa a gênese desse projeto, que acaba avançando e criando esses personagens que estão completamente inseridos no mundo do tênis, onde nós acompanhamos a história de Tashi, interpretada por Zendaya, uma excepcional jogadora de tênis, uma prodígio que está prestes a partir para sua carreira profissional, mas uma lesão acaba alterando completamente o seu destino, e não só essa lesão, mas também uma relação que se inicia entre dois melhores amigos, excepcionais jogadores de tênis, Art e Patrick. Os dois representam opostos, fogo e gelo. Essa dupla de amigos se apaixona por essa mulher fantástica e iniciam ali uma partida que vai para muito além do tênis.
O interessante é que é uma estrutura de roteiro que vai e volta no tempo, gerando também a metáfora para a sensação de estar acompanhando uma partida. E também existe uma sensação de vitória e derrota a cada cena que vai sendo construída, como se os personagens de fato estivessem perdendo alguns sets em determinado momento e ganhando em outro. Esse é um dos pontos fortes desse filme, porque, querendo ou não, a estrutura traz o frescor. Se a relação desses personagens fosse apresentada para nós de forma linear, talvez ela não fosse tão interessante como na estrutura desse filme, que eu considero bastante inteligente. Eu faço até um comparativo com a estrutura do filme A Rede Social, escrita por Aaron Sorkin, onde ele também faz um recorte muito específico para contar uma história grande. Então ele utiliza os processos que o protagonista está passando como a arena que vai revelar todo o passado. Em Rivais, nós temos essa partida dentro de um campeonato minúsculo, onde nós temos um grande jogador de tênis que já conquistou absolutamente tudo na sua carreira, só falta um Grand Slam, contra um jogador talentoso, mas que acabou nunca virando nada. O grande lance é que durante essa partida entre os dois, que aparentemente não vale nada, nós vamos descobrir que essa partida vale muito mais do que o tênis poderia dar para ambos e também para a Zendaya, que está assistindo a partida, ela que é a treinadora de seu marido. Utilizar a partida de tênis como a base fundamental para começar a revelar para a gente o passado desses personagens cria uma experiência fantástica. Para além disso, nós estamos falando de um filme que é realizado por um grande diretor. O Luca Guadagnino traz muito para esse projeto. De certa forma, o Luca Guadagnino nunca esteve com a mão tão pesada como em Rivais. E eu falo isso como um elogio, porque a verdade é que a mise-en-scène dentro desse filme, ela está o tempo inteiro propondo pra gente essa eletricidade entre os personagens, essa fricção que está presente em cada um dos diálogos. Existe conflito, existe ressentimento e paixão por trás de cada uma das cenas que nós estamos assistindo. Nem sempre nós sabemos o que está acontecendo, porque as informações vão sendo reveladas passo a passo pelo excepcional roteiro, mas o que o Luca Guadagnino faz é construir uma mise-en-scène para esse filme com muitos enquadramentos e ângulos diferentes que nos possibilitam diversos pontos de vista, ao mesmo tempo em que não se perde aquela qualidade de voyeurismo que o diretor sempre nos apresenta. Ele consegue criar a subjetividade dos personagens em determinado momento, então existe uma sensação de uma certa invasão na intimidade desse triângulo amoroso, como se os véus e máscaras fossem caindo passo a passo até que os próprios personagens entendam o que de fato está acontecendo. A atmosfera que ele decide criar com a trilha sonora que ele pede para esse filme é também muito específica, porque nós temos momentos dentro desse filme em que não está acontecendo muito mais do que os personagens andando por um corredor, só que a partir da estética que o diretor traz para dentro do filme, alterando os frames por segundo, trazendo essa trilha sonora, ele cria uma subjetividade, um conflito que está presente, essa tensão que está no ar, de uma forma que eu considero fascinante. Eu gosto muito dos seus outros filmes e considero Rivais um filme que traz muito das características que nós já acompanhamos antes, mas aparentemente o diretor leva essa história para um certo limite. Ele busca essa sensualidade dentro da obra com muito mais força do que nós vimos em outros dos seus filmes. E isso é fantástico, porque é um diretor que vem demonstrando ao longo da sua carreira diferentes interesses e gostando também de trazer para o público um convite para participar dessa pesquisa. O que eu considero fundamental para definir o tipo de contribuição que o diretor traz não se dá apenas no que nós vemos e ouvimos, mas também em uma contribuição que ele traz no roteiro. Ao ler o roteiro da obra, eu fiquei impressionado em descobrir que a principal cena de beijo dentro do filme, que se dá no quarto dos dois amigos, com a Zendaya ali, não estava no texto
original do filme. Então é uma contribuição que o Luca Guadagnino traz para nós. Alguns outros cortes foram feitos, mas eu acredito que aqui existe a mudança fundamental, porque existe uma paixão entre um e outro, existe uma energia que se prova até mesmo sexual dentro do filme, e isso, na minha visão, eleva a obra, eleva a complexidade dessas relações, desses personagens, que de fato expande a obra e faz com que a relação de conflito entre esses dois ganhe um outro tipo de subtexto que sem dúvida nenhuma faz com que o filme fique muito mais interessante para nós. Ele tem a coragem, um entendimento formal para saber o que ele está construindo, uma quantidade gigantesca de planos e pontos de vista subjetivos e objetivos dentro desse filme. É tudo na mão de um artista que sabe exatamente o que está fazendo e que não à toa é um grande fã da montagem, porque esse filme acaba sendo uma excepcional experiência de montagem também, um filme muito bem apresentado para nós e no fim das contas é um belo exemplo de uma obra cinematográfica, um filme para se assistir no cinema se você tiver a oportunidade, porque ele foi feito para isso. O Luca Guadagnino é um diretor com uma visão de cinema muito específica, ele tem como grandes referências para o seu trabalho Roberto Rossellini, Bernardo Bertolucci, Mário Bava, entre outros. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo só sobre o Luca Guadagnino, será um prazer compartilhar aqui com vocês. Além disso, comentem o que vocês acharam do filme. Quero muito saber, porque de fato é uma dessas obras assim que eu considerei divertidíssimas e deliciosas de se acompanhar. A gente se encontra no próximo vídeo, pessoal, e muito obrigado por ter assistido até aqui.